Oi, gente, o papo de hoje é sobre beleza, tá? Nós vamos falar de beleza física mesmo. Beleza, o que a gente considera belo, o que isso tem a ver com a espiritualidade, né? Uma vez eu ouvi um comentário, tá até gravado num vídeo, mas eu não vou falar o nome da pessoa não, para não... Porque eu acho que assim, ele foi muito mal interpretado. Um espiritualista chegou e comentou num dos vídeos dele que quanto mais evoluída a pessoa mais bonita fisicamente ela também se torna. Ou ela nasceria mais bonita. Espíritos mais evoluídos são pessoas mais bonitas, tá? Mais ou menos por aí o que ele falou. E aí ele foi muito mal interpretado. Porque aí as pessoas se sentiram mal, né? Disseram, poxa, eu não sou tão bonito, quer dizer que eu sou atrasado espiritualmente? O que esse homem tá falando aí que tá pegando esquisito? Olha só, talvez ele não tenha sabido colocar a coisa direitinha, sabe? Ele não soube explicar melhor que o fundamento, porque realmente tem alguma coisa a ver. Não que assim, as pessoas mais evoluídas são pessoas mais bonitas, não é isso. A gente tem que tomar um cuidado danado na hora de explicar. Mas o que acontece? Quando a gente está para nascer, né, quando o nosso corpo está sendo confeccionado, vamos dizer assim, e que o nosso espírito está ali próximo, um espírito em equilíbrio, um espírito que esteja mais equilibrado, que ele esteja tranquilo, que ele esteja reencarnando de uma forma mais calma mesmo, dentro de um processo natural, nada com muitos traumas, com processos kármicos, nada disso. Ele vai passar para aquela forma física ali que está sendo produzida a tranquilidade, a serenidade dele, todo o padrão vibratório dele vai estar sendo inserido ali naquele corpo físico que está sendo preparado para acoplar mais tarde aquela essência, né? Então, dentro do padrão de beleza, a gente sabe que a beleza é uma coisa subjetiva, né? O que às vezes é bonito para uns não é para outros. Mas nós, da espécie humana, nós temos intrinsecamente um conceito do que seria o belo, né? Do que seriam as formas harmoniosas, até para as nossas feições, porque nós ainda não nos reconhecemos energeticamente. Nós nos reconhecemos pelo nosso fenótipo, aquilo que a gente tem aqui do lado de fora, né? Por esse modelo aqui que a gente tá aqui habitando. Então, quanto mais a gente tiver equilíbrio na nossa essência, quanto mais a gente vibrar num padrão mais afinadinho com o padrão desse planeta, mais a gente vai produzir uma forma harmoniosa, né? Onde assim, não que exista uma simetria, porque já provam até que a simetria não é tão bela, mas uma harmonia de formas, né? Das feições, do nariz, da posição do nariz, da posição dos olhos. Existe uma certa organização harmônica para a formação daquele corpo, que a essência, estando em harmonia, ela passa para esse corpo, tá? Mas isso a gente tem que desatrelar um pouquinho da elevação. Quando a gente fala assim, porque aí o espírito é evoluído. É evoluído, talvez, em termos de padrão vibracional. Ele não é que ele seja evoluído, ele está consonante com esse modelo biológico nosso que vibra num padrão do planeta Terra. Dá para compreender? Né? Quanto mais o exemplar da espécie lá, né? Aquele exemplar seja harmonioso, aquele modelo, aquele corpo físico que está sendo moldadinho ali, quanto mais harmonioso ele está sendo moldado, quer dizer que mais ele está em sintonia com o padrão, com a vibração desse plano aqui, do planeta onde ele vai habitar. Tá? Ele está trabalhando ali certinho dentro da frequência, ele está consonante com o padrão mesmo, né? Do planeta onde ele vai se relacionar com as pessoas, que ele vai conseguir expressar, manifestar a sua essência. Então, assim, é lógico que a gente não pode dizer que aquele espírito é evoluído, né?
porque também, às vezes, ele tem um padrão vibratório, um padrão vibracional um pouco mais alto, que permite ele essa, vamos dizer assim, essa compatibilidade energética toda. Mas moralmente não quer dizer que ele seja essa sumidade de compatibilidade, que ele tenha já um padrão vibratório, moral alto. A gente tem que desatrelar uma coisa da outra, né? E existem também espíritos que eles não têm um padrão moral alto, que eles ainda vibram no mal, eles trabalham no mal, mas eles são altamente conhecedores dessa tecnologia toda aí, dessa maneira de manipular os corpos na hora da formação. Então, se ele quiser encarnar e usar a beleza para poder fazer maldades aqui no planeta, que a gente sabe que essas pessoas que possuem formas mais harmoniosas, elas são mais cativantes, elas chamam mais atenção dos outros da mesma espécie. Isso acontece na natureza toda, entre os animais, entre todas as espécies, aí a gente vê isso, né? Que aquele exemplar que ele é mais harmonioso, ele acaba se destacando no meio do grupo. Então, existem espíritos que são ruins, tá? E que aí, quando eles estão participando da formação do corpo biológico dele, ele sabe fazer a coisa ali de maneira que fique harmoniosa para ele depois utilizar a beleza para fazer a maldade. Tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, que cada caso é um caso. Então, quando a gente fala que você realmente, as pessoas que são mais harmônicas, né, que têm as feições mais bonitas dentro daquele padrão que está intrínseco dentro da gente. Quando eu falo isso, eu não estou falando de ser magra, ser gorda, que isso são padrões que a nossa cultura impõe. Tá? Eu falo, no geral, nas nossas feições, o que a gente usa o nosso rosto para se comunicar com as pessoas aqui. Né? A gente ainda não tem essa capacidade de enxergar o outro energeticamente. A hora que a gente tiver, o rosto pode ter todo mundo a mesma cara, porque a gente vai identificar o outro pela energia. Por isso que algumas raças lá fora, eles são todos parecidinhos, porque eles já têm outro padrão de identificação. Então eles não precisam ter feições diferentes. E também na hora que eles são tão harmoniosos que eles produzem os corpos biológicos dentro daquele mesmo padrão. A gente trabalha diferente porque a gente tem uma infinidade, olha quantos genes a gente tem para trabalhar no momento que a gente está participando ali da formação do nosso corpo. A gente tem zilhões de combinações para transformar, para fazer esse corpo físico. Né? Lógico que um espírito que esteja em desarmonia, ele vai passar tudo para o corpo biológico dele, que está em formação. É assim que é passado muitas das malformações, sabe? Aquele espírito, às vezes, ele não está vibrando dentro de um padrão compatível, mas ele está atraído, porque a nossa reencarnação é por atração. Existem algumas reencarnações assistidas. Gente, quando eu venho falar aqui, que assim, o que eu penso disso tudo, o que eu já vi, e que eu tento passar para vocês, é que não é tudo fixo, sabe? Existe um ministério da reencarnação. Não é assim. Até existe. Vamos admitir que exista. Mas isso não funciona com todo mundo, não é uma regra. Isso foi uma coisa que talvez alguns vivenciaram, viram, existe lá no plano astral, porque a gente cria as coisas como a gente cria aqui, né? Mas nem tudo é passado por dentro desse ministério. A maioria das reencarnações é tudo processo natural mesmo, de atração. É atração eletromagnética. O nosso espírito, nossa essência ainda está vibrando de acordo com o padrão do planeta. Aí a gente não consegue sair daqui. Não adianta que enquanto a gente estiver vibrando no padrão, a gente está prisioneiro do planeta, por atração magnética. Então a gente é atraído, a gente desencarna e volta, porque a gente tem essa atração por um corpo ainda mais pesado, mais denso, né? E a maioria de nós participa dessa formação. Não é que participe, é isso que eu queria passar para vocês, não é que a gente participa ali manipulando, montando, agora eu vou botar um olhinho azul, agora eu vou botar um cabelinho louro, não é assim.
tá? A gente participa pelo estado vibracional que a gente está. É uma coisa, é um fenômeno natural. Conforme você está vibrando, você está passando aquela energia para aquele corpo que está sendo formado, que ele vai se formar de uma forma harmoniosa ou não. Deu para alcançar? Então é nesse ponto que talvez aquele meu amigo espiritualista tentou passar, né? Que quanto mais evoluído, mais as pessoas são bonitas. Não é que seja evoluída, é quanto mais de acordo com o padrão vibracional desse nosso corpo biológico, a gente consegue passar essa harmonia para o corpo físico, tá? Então existe essa ligação bem forte da beleza. Eu sei que é subjetivo, mas existe um padrão, um consenso intrínseco na gente, que a gente consegue, a maioria chega a um consenso, né, a uma certa unanimidade quando você vê formas harmoniosas, formas que estão fazendo um conjunto que te passa te passa gosto de ver, você sente prazer de olhar para aquilo, né? Então aí é que a gente diz aquela pessoa é bonita. Todo mundo que olha consegue enxergar aquele padrão de beleza, porque ela está em harmonia dentro do nosso padrão biológico. Agora, realmente, os nossos pensamentos, a forma como a gente pensa, isso também altera e muito, do mesmo jeito que a gente consegue alterar as nossas células, tá? Para curar uma determinada doença, a gente tem essa capacidade que a gente ainda não percebeu, ainda não conseguiu descobrir o caminho certo para isso, mas isso é uma capacidade nossa, viu? Da mesma forma, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como a gente vibra conosco mesmo, com o mundo em geral, né? A maneira como você vive, se você vive bem, em harmonia com o planeta, com as outras pessoas, isso repercute também na sua forma física. Então, às vezes, alguns espíritos que lá na formação do seu corpo biológico ele estava um pouquinho desequilibrado e ele passou algumas características não muito equilibradinhas para o corpo, depois no decorrer da vida dele aqui durante a jornada terrena, através do nível de pensamentos, ele pode ir modificando algumas características. É engraçado que a gente não vê pessoas, às vezes até pelas fotos, que diz, caramba, fulano quando era mais novo era muito feio. E aí está envelhecendo e ficou bonito. Ou vice-versa. Não acontece isso? Então, as pessoas, conforme vão agindo também, vão se modificando. E isso repercute no nosso físico, tá? O que a gente pensa, nosso nível de pensamento está aqui nas nossas células. A gente está dando comando para elas, né? Então, isso retarda o envelhecimento das células também. Pessoas que vivem bem, que estão de bem com a vida, costumam envelhecer menos. Né? Isso está mais do que provado. E dentro dessa coisa da beleza, a gente tem até aquele experimento do japonês, que eu não guardei o nome, para variar, eu nunca guardo, mas é bem conhecido aí na internet que ele colocou a água, né? E aí pessoas irradiaram pensamentos de ódio e tal, para um grupo de pessoas ficaram ali mandando vibrações negativas e o outro grupo ficou mandando emanações positivas. A água que sofreu das influências negativas ali, as moléculas se desagruparam, formaram formas irregulares, e aquela porção d'água que as pessoas mandaram pensamentos positivos, formaram formas geométricas maravilhosas, simétricas, harmoniosas, lindas da gente ver no microscópio. Tem na internet esse experimento. Então, está mais do que provado que o nosso pensamento produz essa harmonia de forma, né? E isso repercute no nosso corpo físico, no nosso modelo biológico, quando a gente está produzindo ele e depois, enquanto a gente está utilizando ele aqui também, né? Então, gente, olha, existe um fundamento, sim, nessa da gente estar mais equilibrado, da gente ter nossa essência ter um equilíbrio maior, já está um pouquinho com um grau de entendimento maior, ter um padrão vibratório um pouco mais em harmonia com o planeta, né? E você acabar formando um corpo para você
mais harmonioso. Existe essa ligação, mas a gente tem que ficar ligado, porque, como eu falei lá atrás, existem espíritos que sabem manipular isso. Então, nem toda pessoa boazinha é bonita, nem toda pessoa feia é uma pessoa ruim. Então, a gente não pode generalizar, tá? Não é isso que eu tô falando aqui, eu quero deixar bem claro, porque esse meu amigo fez um comentário assim e ele foi muito mal interpretado. Então, eu não quero que... Eu tô passando, transmitindo para vocês que existe um fundamento, mas que tem as exceções, né? E a gente tem que saber distinguir. Cada caso é um caso. A gente não pode colocar tudo numa caixinha e fechar, lacrar, é isso e ponto, tá? Cada caso é um caso. Bom, então, com esse meu discurso todo aqui, o que eu quero trazer para vocês também? Que quanto mais a gente torna os nossos pensamentos bonitos, mais ficamos bonitos por fora também, não é balela, tá? O outro identifica. Até porque algumas pessoas já conseguem ter identificação energética. Então, quanto mais a gente vibra melhor, a gente vibra no bom, no bem, né? na coisa boa, mais a gente vai se tornando harmonioso para quem está nos vendo. Tá? Isso não é balela, não. Então, quem quer ser bonito, quem quer ficar bonito, vamos mudar o nível de pensamento, não é historinha, vamos começar a pensar coisas boas, vamos pensar mais positivo, sabe? Tá difícil para todo mundo, tá? Mas vamos pensar positivo, que tudo vai dar certo. Não vamos ficar empurrando o barco mais para a beira lá da cachoeira, vamos nos acalmar, pensar, vibrar sempre no bem, tentar ajudar os outros, a gente ser mais solidário, a gente ser mais humano, que isso tudo faz com que mude o nosso padrão e que a gente se torne uma pessoa mais bonita. Não só por dentro, mas por fora também, tá? E acreditem, é verdade, tá? É verdade. Quanto mais a gente faz coisas boas, quanto mais a gente se esforça para ser uma pessoa melhor, o nosso físico muda também, tá? Era o que eu tinha para passar sobre beleza, achei que era legal passar esse conceito aí, que eu vi que o meu amigo, coitado, apanhou muito, né? Mas tem fundamento. E, mais uma vez, agradeço a companhia de vocês, muito obrigada e fiquem com a luz.